eles têm um pouco desse lado meio vago. Então, eu acho que essa liberdade, ela é programada, é meio esquisito falar isso, mas ela é uma aleatoriedade programada, mas que você reconhece nela alguns dos conceitos que você assume como humanos ou não, biológicos, enfim. Bom, eu não tenho muito a que dizer sobre essa questão, né? Em todo caso, o problema da liberdade é um problema bastante complexo. Arthur Schopenhauer, ganhou um prêmio com um texto sobre a essência da liberdade humana, ou seja, trabalhando o princípio da razão suficiente, né? Ou da quádrupla raiz, que é um princípio que Leibniz começa a trabalhar a partir da monadologia, que diz cada causa tem seu antecedente, tudo tem o seu porquê. E ele faz uma demonstração sobre a questão de que não é possível haver a liberdade. Ou seja, a liberdade é uma ilusão, um epifenômeno, uma sensação ou um sentimento. Outros pensadores trabalharam nessa direção. Darwin, por exemplo, até quando ele vai escrever sobre a questão da emoção e sentimentos nos homens e nos animais e na evolução do homem, que é o livro dele. Freud, que segue esse ponto de vista. Então aí nós temos outros autores que têm uma noção de que há uma liberdade, né? Então a possibilidade de uma liberdade num código, ela é uma coisa muito interessante. A questão toda se relaciona hoje com algo parecido com o que há na inteligência artificial na discussão dos computadores, né? Depois que as críticas que foram feitas se mostrarem frutíferas, o importante hoje não é que você realmente tenha, em essência, uma inteligência artificial que nós deveríamos conceber como sem ciência, ou seja, o conceito de sem ciência, né? Ou seja, ter consciência de si mesmo e ter a abertura disso, né? Que é diferente de consciência stricto sensu, né? Mas você parecer que tem inteligência. Se o comportamento parece inteligente, ele é inteligente. Agora, se você for pegar, por exemplo, o que poderia ser uma aleatoriedade dentro de uma programação, você está trabalhando com série de Fibonacci, com limites exclusivos ou inclusivos. Você não tem liberdade. Ou seja, o que eu posso fazer? Que tipo de movimentos eu posso fazer aqui? Só que a gama de possibilidades que a natureza me permite me dá a sensação da liberdade. Então a questão toda é a da decidibilidade. Então voltamos a Turing. O problema é que Gödel discorda de Turing. Porque para Gödel, Turing organiza o computador quase como que equivalente à mente humana. E o Gödel diz exatamente o contrário, a partir de que os dois dialogam. A mente humana, ela é imprevisível e imponderável. Essa que é a questão. Eu só, se me permite, gostaria de dar um exemplo da questão da consciência, que eu acho que é um dos pontos específicos. Suponhamos o seguinte, que eu tenha X elementos na minha mente, ela tenha X, ele tenha X e ele tenha X. Não importa que tipos de elementos sejam. Se um de nós, ao mesmo tempo, for capaz de ter presente em sua mente todos os outros elementos, ele terá 4x. Os outros 3 mais os dele. E daí? Esse outro será eu? Será ela? Será todos nós ao mesmo tempo? Aí o Gödel vai dizer o seguinte: resta ainda a tarefa de conectar todas as partes que estão no todo e dar um sentido para elas. Então, quando ele faz isso, ele coloca uma questão além da própria ideia de figura, fundo, da Gestalt, etc. Ou seja, então eu acho assim, o problema da liberdade é um problema sério. Eu trabalhei ele 10 anos na década de 90 e não consegui chegar além do que Schelling fala. Eu acho que Schopenhauer tem razão, não há liberdade, Darwin tem razão, mas Schelling também tem. Quer dizer, porque a gente sonha com a liberdade, né? Mas é sempre difícil conseguir duas pessoas exatamente iguais, né?
O meu problema é que a discussão, ela fala do homem. O homem, daí nós vamos para uma outra área, que a psicanálise entraria, né? O trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, ele saiu do mundo real. Nós só estamos naquilo que é o mundo virtual, lá nos jogos, no computador. O máximo é a relação com o sujeito que interage, né? Mas eu, por exemplo, estou muito mais interessado no ciborgue, o comportamento dele lá dentro da máquina, os algoritmos que nós estamos construindo para que ele pareça inteligente, né? Tem um follow, né? Aquela coisa, ou como ele vai reagir, do que o aspecto exterior do ciborgue, né? Ou do ser humano. Mas eles são importantes. Mas eu não sei se nós somos livres ou não. Mas é legal a gente achar que é, né? Apesar do imposto de renda dizer que não. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou gostando muito dessa manhã, que está me remetendo à infância, quando eu via Perdidos no Espaço, e de madrugada corria para a cama da minha mãe com pesadelo com os monstros. E a palestra do Homer também me deu alguns pesadelos. Da mesma forma que a palestra do Fábio me deu alguns alentos, em especial quando ele introduz a questão ecológica como talvez um vetor que... talvez um grito de pare as máquinas, né? Não sei se é isso exatamente. Eu gostaria de fazer algumas provocações, um instigamento ao debate, mais do que uma pergunta especificamente. Primeiro, ao Homer. Vou puxar os pensadores, as referências do professor Petri. Eu gosto muito dos gregos, o professor Petri sabe que lá estão boas, a maior parte das respostas e dos arquétipos está na mitologia, né, professor? E, segundo a mitologia grega, a humanidade começa quando Prometeu, que é Lúcifer, são a mesma pessoa, rouba o fogo sagrado e dá ânima, dá alma, dá consciência ao homem. E... vindo dessa linha de pensamento, também quero me referir aos estoicos, também lá de trás, quando eles criam a ideia do macrocosmos e do microcosmos, ou seja, todos os seres merecem respeito, ou seja, todos os seres seriam a imagem e semelhança do cosmos, do Deus, de algo maior, mas até onde eu me lembro, até onde eu estudei, e talvez o professor possa explicar melhor, porque ele é um filósofo, eu não sou, eles estão se referindo àquilo que poderia ter ânima, vida, árvores, animais, e jamais um ser inanimado, uma máquina, como você se refere. Acredito que os ecologistas atuais, eles sejam herdeiros dos velhos estoicos quando reconhecem vida, quando reconhece a história da Gaia, a terra-mãe, a terra que nos dá vida. E a provocação que eu faço a você é: será que essa questão da alma não seria um divisor das águas? Ou seja, será que essa questão da vida essencial entre o homem e a máquina, o humano e o pós-humano? E eu gostaria também de aproveitar e fazer uma pergunta ao Fábio. Fábio, até que ponto, gostaria que você dissecasse um pouco mais essa ideia do esgotamento dos recursos naturais do planeta poderia ser ou não uma reação, ou poderia virar a gerar o tal do tecnofobia ao qual o Homer se refere. Obrigado. Primeiro pensar então que o primeiro autônomo, como eu falei na Ilíada lá, ele vai ser criado por Hefesto. Então já tem toda uma consequência dessa criação aí, na parte conceitual, acho assim. Exatamente, né? Ele já vem, e isso faz muito sentido para mim, assim.
Porque tem essa questão de bondade e maldade, enfim, que até eu tenho uma equipe também que trabalha, que a gente está construindo os sentimentos na cybercultura, reconstruindo, né? O primeiro foi o afeto, está sendo o amor. O segundo será a maldade, que não é... Todo mundo, quando analisa Farmville ou Facebook ou Orkut, só vê a parte do bonzinho e não vê toda a maldade que está embutida nisso, nas relações sociológicas mesmo, e como isso é mascarado. E a terceira vai ser sorte, que também cientificamente a gente vai falar sobre sorte. Mas essa questão, primeiro então, o primeiro autônomo foi criado por uma energia, entre aspas, maligna. Aí. Se eu posso falar assim, claro. Mas eu não acho, eu não vejo, eu acho uma visão muito romântica, assim. Muito romântica. Eu acho que hoje, na contemporaneidade, a gente tem que, e mesmo a visão de amor, isso que a gente tá estudando o amor, por vários aspectos, desde os gregos, enfim, até agora mesmo, e para tentar desconstruir essa visão romântica do amor. E isso vai em direção ao manifesto ciborgue, à questão da existência do ciborgue, nós, como pós-humanos mesmo, pensar o amor um pouco menos como romantismo e pensar efetivamente como uma estrutura de relações mesmo, que pode ser usada para a evolução, tanto cognitiva, tanto das máquinas, tanto social, tanto ecológica, né? E tentar se desvencilhar um pouco dessa visão romântica, assim, que eu acho que atrasa um pouco a ciência mesmo, né? Apesar que esse elemento romântico precisa estar, porque é cultural, precisa estar em todas as... quando eu falei, todos esses robôs aparece esse elemento romântico neles, que talvez dê esse elo de ligação, mas talvez reconhecer um pouco esse lado romântico. E eu acho que a ânima, a alma aí, vai ser a consciência. Então, esse que o professor falou, pensar sobre si, quando talvez a máquina, se ela conseguir fazer isso algum dia, eu espero que sim, mas se ela conseguir fazer... refletir sobre a própria existência mesmo, acho que isso é alma. Isso é alma já. E todas essas relações com Deus, enfim, outra energia criadora, ou alguém que anime, exatamente, são desses um complexo de Frankenstein que o Isaac Asimov vai falar, todas essas questões. Mas eu acredito que o que anima mesmo uma outra coisa só que todo mundo falou aqui, que é a questão da alteridade, né? Todo mundo falou um pouquinho da relação do outro também, como a gente se vê na construção do outro também. Eu acho que isso é muito importante, porque a tecnologia se faz como na visão dos homens, nesse caso o outro sendo o homem, né? E como o reflexo a construção da personalidade dela se faz nesse reflexo. Mas eu acho que quando surgir essa consciência maquínica, eu acho que isso é o ânima. Tá, bom, você me pediu para falar da parte ecológica, eu vou tirar um exemplo aqui. Mais ou menos, vamos pensar que uma referência que todo mundo conhece, Matrix, assim. Quando o Kogler fez a apresentação dele, ele falou que quando a gente vê ficção científica, a gente relaxa um pouco a nossa visão. Em geral, acho que todo mundo que vê os filmes, você relaxa e você não é tão rigoroso, mas vou tentar ser um pouco rigoroso aqui com o Matrix, por exemplo. Qual é uma premissa básica? De que o ser humano está suspenso e você está tirando energia do ser humano para sustentar as máquinas, sendo que você não está contando... em relação, por exemplo, à energia que você tem para todo meio de cultura que está ali, o ser humano, para gerar aquele meio de cultura, para nutrir o humano, você não está levando em conta essa energia. Eu acho que o que falta um pouquinho nessas visões transhumanas, e que provavelmente eu acho que vai chegar, você citou até Gaia, tem até um movimento de gaianismo também parecido com esse de transhumanismo, é que não quer dizer que vai voltar para ser orgânico, nada desse tipo. Pode ser transgênico, pode ser tudo assim, mas vai conseguir pelo menos o balanço, uma coisa bem básica de engenheiro, o balanço de massa e de energia vai fechar no sistema. Porque você sonha muito e acha que vai ter uma fonte ilimitada de energia, fissão, alguma coisa assim, e vai conseguir construir tudo com energia ilimitada. Eu acho que isso é uma falha grande que está nesses sonhos e talvez comece a mudar. Oi, vai para o Fábio. Eu ia fazer até uma pergunta que ia levar ao Matrix de qualquer jeito, que era a respeito de que talvez se os cyberpunks coexistiriam com a singularidade, porque não tem como dissociar o nosso social do econômico. Então, se a gente continua caminhando
para essa evolução com grandes corporações e a economia funcionando de acordo com o sistema de patentes existente, com as grandes corporações